do Poder, hoje recebendo os deputados Alessandro Molon, do PT, e Harold de Oliveira, do PSD, que iria fazer uma contraposição aqui, primeiro a questão de que mais de 2.000 municípios só tem uma operadora, portanto, um monopólio. Isso é uma realidade, porém, o remédio para isso é fazer políticas públicas de universalização dos serviços de telecomunicações. Isso é outra coisa para o qual existe recurso, está na mão do governo. Entende? Um erro não pode justificar o outro. Eu concordo, fica monopolista. Mas por que é monopolista? É porque a universalização não está sendo concluída, não está sendo feita. Esse é um aspecto das políticas públicas de telecomunicações. Isso tem que ser feito. Agora, o fato que você deu um exemplo bem colocado, é verdade. Pelas suas preferências dentro da internet, evidentemente, como é um espaço de mercado, ali você passa a ser um consumidor de certos tipos de produto. Quando você procura muito um produto, de repente começa a aparecer na tua tela propaganda desse produto para você. Verdadeiro. Mas não é esta neutralidade que está contida na lei que vai resolver esse problema. Isso é um outro tipo de controle que tem que ser feito e de proibição. Eu concordo, justamente por isso que em outro capítulo do projeto, nós vedamos, primeiro, que os provedores de conexão, que são os que nos levam a fibra ótica até em casa, né, aqueles que nos conectam à internet, nós estamos proibindo que eles guardem os dados da nossa navegação. Por quê? Porque eles guardam, analisam, aliás, fizeram um contrato com uma empresa que foi proibida de operar na Inglaterra, veio para o Brasil, se instalou no Brasil e fez acordo com 2 empresas de telefonia brasileiras, analisando a navegação dos brasileiros e vendendo como informação sem que sequer a gente fosse informado. Ou seja, nós somos tratados como mercadoria por uma empresa estrangeira em parceria com uma empresa nacional. E depois ficamos sabendo que estamos sendo bisbilhotados sem que ninguém nos diga. Isso passa a ser proibido com o Marco Civil. Não, o senhor tem razão. Não na parte de neutralidade, num outro capítulo que trata especificamente disso, da proteção à privacidade. E isso é fundamental, Ricardo, porque hoje em dia, se você não tiver regras, acabou a privacidade. Acabou. Abriu para mim. Privacidade que já existe um projeto de lei no Ministério da Justiça, sendo estudado, que é proteção justamente dos dados, das informações do cidadão. Esta lei é que tem que conter lá num capítulozinho a questão de internet. É o meu ponto de vista. Nós não temos que fazer uma regra geral para a internet. Nós temos que tratar a internet como um espelho da sociedade que é, onde as coisas se refletem. Então, não falta lei para nada. Falta adaptar a lei na internet. O senhor me parece que é contra qualquer tipo de aspecto de regulamentação da internet no Brasil nesse momento. Não. Existem pontos que já ocorreram no passado. Nós tivemos uma CPI no Senado, onde foi levantada a questão da pornografia infantil. Sim. E foi regulamentado pontualmente. Sim, mas em relação ao conteúdo, obviamente que tem que ser livre, com restrição à questão da pornografia, mas em relação à questão comercial, há que se ter algum tipo de regulamentação, senão vamos cair na questão que o mercado regula tudo, e nem sempre o mercado regula tudo com justiça, com equilíbrio. Mas o mercado é regulado, a internet é apenas um espelho. O mercado é todo regulado. Mas apenas é um novo instrumento para praticar desvios, para praticar fraudes e crimes. Mas tudo bem, mas é só uma extensão, é só você enquadrar na lei que já existe o que está acontecendo lá. Mas volto a dar o exemplo da pornografia infantil. Então, eu acho que a lei ela não está ainda pronta para ser votada. É o meu ponto de vista, é o que nós estamos conversando lá no partido. E, bom, não sabe disso. Agora tem uma urgência constitucional. Ela vai ser votada. Porque, é claro, o governo tem uma maioria muito esmagadora na Câmara. E ela vai votar como vota todos aqueles assuntos que são do interesse do governo. E esse é do interesse do governo. A gente fala marco civil, é uma forma bonita de dar o nome. Mas nada, isso é uma lei geral da internet. Essa lei começou em 2009. O deputado Molon sabe disso. É verdade. Foi feito um convênio, um acordo, um entendimento do governo com a Fundação Getúlio Vargas, com peritos, e fizeram um projeto de lei que entrou, aí sim, em 2011, começou a tramitar na Câmara. E iniciou a tramitação na Câmara, tomou o número, 2012 foi feita a comissão,
o deputado Molon foi nomeado relator dessa comissão, aí que ele começou a fazer as consultas à sociedade civil. Não, mas veja. Fez 8 ou 9 audiências públicas e encerrou. Agora, eu tenho dúvidas, me perdoa, até sobre a sociedade civil. Sociedade civil hoje é um termo vago, muito simpático, muito bonito, politicamente correto. Mas eu me reúno aqui com o Molon, com você, Ricardo, e com mais os nossos espectadores, 2 ou 3, e faço a Associação Internacional de Proteção ao Internauta. E crio essa associação, ainda arrumo dinheiro, faço uma ONG, ainda arrumo dinheiro do governo para funcionar essa ONG. Estou dizendo a coisa que é séria. Então, eu não tenho afiliados, não tenho nada. Muitas dessas instituições que se integram nessa chamada sociedade civil não têm membresia, não têm associados, não representam os internautas. É isso que eu me bato. Agora deixa eu fazer 2 colocações que são fatos que precisam ser citados. Primeiro, a consulta pública, eu de fato fiz como relator e me orgulho de ter feito uma consulta pública de 2 formas. Tanto através das audiências públicas, que nós fizemos em 4 das 5 regiões do país, só não fizemos na região norte, fizemos na região nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, e colocamos em consulta pública na internet. Mas ele se chama Marco Civil não é só por isso, é porque ele foi formulado a partir de uma consulta pública, que foi a primeira consulta pública feita nesse país para construir um projeto de lei. E por isso, deputado Haroldo, é referência, e eu posso elogiar esse processo porque eu não sou autor, eu sou relator. Portanto, eu não estou fazendo elogio a mim mesmo. Ele já chegou pronto desse jeito. Com a participação da sociedade, Ricardo, com mais de 2.300 emendas sugeridas pela internet. Foram milhares de visitas. Na página do E-Democracia da Câmara, foram 45 mil visitas. O processo legislativo nosso, ele precisa ser mais aberto e participativo, e esse do Marco Civil é um exemplo que está sendo citado em vários países do mundo. Eu fui chamado para falar em outros países sobre o Marco Civil, que ainda é projeto de lei. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quem apoia esse projeto, então? Já que é a sociedade civil, quem é essa sociedade civil? Bom, órgãos como? Desde o Instituto de Defesa do Consumidor, que é um órgão consagrado. Deixa eu só concluir. O Comitê Gestor da Internet do Brasil, CGI, é um órgão que é referência mundial. Ele apoia o Marco Civil. A Campus Party, na semana passada, que é o maior evento de internet aqui no Brasil, emitiu um manifesto a favor do Marco Civil. A imprensa, preocupada com a liberdade de expressão, boa parte dela, ideologicamente até contrária ao governo, apoia integralmente o Marco Civil. Só para lhe dar um exemplo, os jornais e revistas que são claramente anti-governo, mas vem, esse projeto é um projeto da sociedade. Então é por isso que ele é maior que o governo. Ele não é só um projeto do governo. Ele é um projeto que a sociedade construiu com o governo e que a Câmara vai aprovar. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.